Frequentemente, os filhos olham para os seus pais e os percebem carentes, como se fossem crianças. Talvez porque algum dos avós tenha morrido cedo, talvez a mãe da mãe tenha falecido cedo, ou tenha passado por alguma dificuldade, ou um dos pais tenha estado muito tempo longe dos seus próprios pais, ou tenha tido uma relação muito difícil com o parceiro. Talvez algum dos pais, quando criança, tenha sido prejudicado, mal cuidado, maltratado, né, pelo seu sistema de origem, pelos seus próprios pais, não tenha tido o apoio de sua família, ou um dos pais tem algum tipo de necessidade fisiológica, alguma doença, algo que dispare nesse filho uma necessidade, ou melhor dizendo, um sentimento de se sentir um pouquinho maior do que aquele pai, do que aquela mãe. Quando algum filho vê, ouve ou sente essa carência infantil dos pais, porque isso é bem importante a gente separar, uma coisa é o que de fato aconteceu e a necessidade real, né, a carência real daquele pai, daquela mãe, e outra coisa é que o que o filho percebe, como ele interage com aquela história daquele pai, daquela mãe, ou seja, ele sente que o pai ou a mãe tem uma carência, mas não necessariamente pode ser real. Independente de como for, se o filho vê, ouve ou sente essa carência infantil dos pais, é como se iniciasse dentro desse filho uma dinâmica sistêmica que inconscientemente é como se ele dissesse as seguintes palavras: querida mamãe, querido papai, não fique triste. Eu vou te dar tudo aquilo que você não recebeu do seu próprio pai ou da sua própria mãe. Entre outras variações, né, dessa frase, dessa dinâmica. E é onde começa essa desordem de hierarquia, onde a criança acaba se tornando grande demais e vê os pais como se fossem pequenos, como se fossem crianças, que é a famosa inversão de papéis. E a partir daí, é o filho, né, é a criança que começa a dar e os pais se tornam recebedores. Então a gente já percebe aqui a segunda desordem, né? Que seria a desordem do dar e tomar. O pai e a mãe deveria dar e o filho receber, porém, como o filho enxerga esse pai e essa mãe como pequeno, inverte-se. Então esse filho não consegue receber nada que vem desse pai e dessa mãe, porque de alguma forma, inconscientemente, ele já se colocou no lugar do próprio pai ou da própria mãe desse genitor. Embora pareça que estamos ajudando os nossos pais, não é uma ajuda real. Ele acaba se tornando um padrãozinho sistêmico bem enraizado e que leva essa criança, esse filho, a uma atitude que a gente fala na constelação, que é uma atitude de arrogância. Que é uma atitude que nasceu de um amor por esses pais, mas que no futuro vai trazer muitos danos, não só para esse filho, mas para a relação e para o sistema como um todo. Acaba surgindo com o tempo um profundo conflito nesse esforço ilusório, né, da alma infantil em querer dar para os pais, né? É um conflito sistêmico, porque há essa necessidade interna de dar, de suprir aquilo que os pais não receberam. Por outro lado, a consciência sistêmica diz que os pais é que têm precedência, então essa força coletiva, ela começa a fazer um movimento contrário, né, dizendo não é esse o seu lugar, e é onde a gente começa a perceber, como sintoma, que esses filhos tendem a ter um vazio interno, que lembra um estado depressivo ou uma doença, um sentimento de sobrecarga, vem uma dor, porque ele não está conseguindo, além de estar no seu lugar de filho, ele não está conseguindo receber.
Então a vida e tudo aquilo que vem junto com a vida está estagnado. Nós também chamamos esse movimento de parentificação, que é o movimento em que o filho sai do lugar do filho e ele sobe 2 casas, digamos assim, né? Ele assume o local de pai do pai ou da mãe, ou de mãe da mãe ou do pai. E aí nós falamos de desordem de hierarquia, de dar e tomar, e aqui nós estamos falando também de exclusão, porque de certa forma eu excluo os meus avós dessa jogada toda. Por ter pena da minha mãe e do meu pai, né, do genitor, eu acabo ocupando o lugar que seria dos meus avós, não consigo enxergá-los como grande também, então já tem aí mais uma desordem de hierarquia, né, porque eu pulo 2 casas. Então olha a bagunça que fica. E de certa forma é como se, mesmo que isso não seja verbalizado, eu tivesse algum tipo de julgamento ou condenação a esses meus avós. Vocês não trataram a mamãe e o papai como deveriam. É comum, inclusive, ouvir clientes falarem, quando a gente pergunta, né, sobre o que eles sabem a respeito dos avós, é comum eles falarem assim, a minha avó era muito ruim, o meu avô era uma pessoa assim muito ruim, né? A gente usa muito esse termo, né? A gente costuma ouvir esse termo de que a pessoa era muito ruim, então a gente já consegue perceber um julgamento muito grande, e na constelação a gente sabe que todo e qualquer julgamento demonstra uma exclusão bem severa. Quando eu percebo esse movimento durante a constelação em si, pensando assim na parte prática, né, da constelação, a gente nota que durante os movimentos de campo dos representantes, é comum os representantes dos filhos terem movimentos de consolo, é como se eles consolassem os pais, um dos pais ou ambos, né? E eles mostram algumas posturas específicas, eles às vezes ficam nas pontas dos pés, ou eles abraçam os pais por trás, ou eles se posicionam atrás, né, do representante do pai e da mãe, às vezes colocam a mão atrás do pai ou da mãe, principalmente se esse representante, né, o representante do genitor estiver numa postura de criança, né, aquela postura sentada, ou estiver numa dinâmica de emaranhamento com os mortos, por exemplo, é comum a gente perceber que esse movimento de consolo se revela, né, no campo, se revela através dos representantes. E quando isso vem à luz, quando esse movimento se mostra, é importante que o constelador explique de alguma forma, né, que esse cliente ou esse filho está num lugar que não é o lugar dele e ajude essa pessoa a voltar a se sentir como uma criança diante desse pai e dessa mãe, reconhecendo a força, o destino, a história, que aquela era a história daquele pai, que aquela era a história daquela mãe, daquela pessoa, que não há nada que você possa fazer além do que você já fez ou além do que você possa fazer. E aí uma das frases que a gente usa é: você é grande, eu sou pequeno, você é a mãe, eu sou o filho, você dá, eu recebo, né, em suas diferentes variações de acordo com a situação que se mostra ali durante o campo. Então, a origem dessas frases está muito relacionado a essa dinâmica de parentificação, de desordem, de hierarquia.